Eu gostaria de começar agradecendo, né, especialmente a professora Betânia Maciel, né, que é a nossa presidenta da Socicom, né, pelo convite. Né. Aproveito também para saudar a mesa, né, professora Rafisa, né, professora Eula e professor Cláudio. Né. Quero dizer que é uma honra, né, muito grande estar novamente no evento da SBPC, né, a convite da Socicom. Né, eu participei da edição de número 73, né, que foi virtual, mas sediada pela Universidade Federal de Juiz de Fora, né, que durante tantos anos foi a minha casa, né, e é um motivo de orgulho muito grande estar aqui novamente. O Anderson, você consegue inserir a minha tela? Pronto, obrigado. Bom, eu vou começar então fazendo minha autodescrição. Né? Eu sou o professor Guilherme Fernandes, eu sou um homem cis branco, né? Eu tenho 1,74 de altura, peso 75 quilos, né? Tenho olhos e cabelos castanhos, né? Cabelo curto, né? Uso uma barba parada, né? Estou de camisa rosa, porque meninos também vestem rosa. Né, e uso um óculos redondo. Bom, essa foi a minha audiodescrição. Né, eu passo agora para poder pensarmos, né, no título dessa mesa, né, nesse desafio, né, que a Socicom nos propõe a refletir. Né? Qual seria, então, a reconcepção epistemológica da ciência, né, frente às culturas populares e à ancestralidade, né, fazendo a pergunta, né, de qual é o papel da pesquisa brasileira. Né? Pensar no papel da pesquisa brasileira é uma questão muito ampla. Né? É necessário se fazer um recorte, né? Eu vou fazer um recorte, né, a partir do meu lugar de fala. Né? Por isso, eu denominei, né, a minha fala de lições de Luiz Beltrão, né, modos de fazer ciência na comunicação, né, até a partir da minha própria trajetória acadêmica. Né? Eu sou jornalista e mestre em comunicação, formado pela Universidade Federal de Juiz de Fora, né, e sou doutor em comunicação e cultura, né, formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Né? Atualmente sou professor, né, da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, né, presidente da Rede de Estudos e Pesquisa em Infocomunicação, né, e conselheiro da Socicom, né, que é a Federação das Associações Acadêmicas e Científicas da Comunicação. Né? Então, o meu olhar, né, é um olhar a partir da comunicação enquanto ciência, né, e as lições que Luiz Beltrão nos deixou. Né? Como estamos aqui falando para um público, né, mais amplo, né, e não apenas por pares e colegas da Comunicação, eu vou começar apresentando, né, Luiz Beltrão. Né? Por que eu estou falando de lições, né, de Luiz Beltrão? Né? Quem é Luiz Beltrão? Né? Luiz Beltrão é um homem pernambucano, né, natural de Olinda, né, e fez graduação em Direito em 1939. Né, necessário lembrar que nessa época não existia, né, graduação em jornalismo, né, comunicação, enfim, né, quem fazia curso superior, né, geralmente fazia Direito. Né, em 1936, ou seja, antes de entrar na graduação, o Luiz Beltrão já teve o primeiro contato como jornalista, né, já trabalhando em redações de jornal, né, e no mesmo ano, né, que ele termina a graduação, ele passa a ser funcionário público. Né, em 1959, professor de jornalismo, né, ele cria, né, em 1963, o primeiro Instituto Científico de Pesquisa em Comunicação, que foi o INCIFORM, né, e fruto do trabalho do INCIFORM, ele também cria a primeira revista científica da área. Né? E ele também se tornou o primeiro doutor em comunicação do Brasil, né, defendendo a tese de doutorado sobre comunicação em 1967. A figura do Beltrão por si só, né, apenas por ser autor da primeira tese de comunicação,
né, defendida no Brasil, já é um motivo de pensarmos, né, o que se pensava da comunicação, qual era a pesquisa em comunicação que se fazia naquela época. Bom, apresentando Luiz Beltrão, né, eu passo agora sobre que pesquisa ele fez, né? Antes de apresentar a tese 67, ele publicou um artigo, né, no primeiro volume da Comunicação e Problemas, né, que se chamava O Ex-Voto como Veículo Jornalístico. Né? Então, ele defendia, né, nesse artigo que a prática do ex-voto, ou seja, você oferecer, né, algo, né, a um santo em troca de uma graça, né, alcançada, né, você também está comunicando algo, né? Você está utilizando de um determinado artifício para fazer uma espécie de chantagem, né, com o santo, não apenas, mas também, né, de dizer, né, você me dar isso, né, e a partir disso eu vou te oferecer algo em troca. Eu não vou entrar, em detalhes sobre o ex-voto, até porque Cláudio, né, vai falar depois, né, e a partir de toda a experiência dele, ele vai falar melhor sobre o ex-voto. Né? Mas, enfim, o que Beltrão percebeu com a prática do ex-voto? Né? E aí eu trago uma citação que eu vou ler. Né? Ele diz o seguinte: pois é tempo de não continuarmos a apreciar nessas manifestações folclóricas apenas os seus aspectos artísticos, a sua finalidade diversional, né? Mas procurarmos entendê-las como a linguagem do povo, a expressão de seu pensar e de seu sentir, tantas e tantas vezes discordantes e mesmo opostas ao pensar e ao sentir das classes oficiais e dirigentes. Né? Então, ele teve essa primeira inquietação, né, de pensar nessas manifestações, né, como algo além do aspecto artístico ou diversional, ou até mesmo devocional, né, mas como um aspecto de reivindicação. Bom, dito isso, a gente tem o conceito de comunicação, e aí eu trago aqui o conceito mais recente, né, para Beltrão, né, ele vai conceituar isso na tese de 67, mas neste livro, né, que ele vai publicar em 1980, né, que é a comunicação dos marginalizados, ele faz uma pequena modificação no conceito de comunicação. Né? Então, vamos entender o que a gente está chamando de comunicação. Né? Segundo Beltrão, então, comunicação é o conjunto de procedimentos de intercâmbio de informações, ideias, opiniões e atitudes. Né? Então, vamos entender esse primeiro momento dessa citação. Né? Se é um intercâmbio, é uma troca. Né? Então, é uma troca de informação, né? Você compartilhar uma informação, uma notícia com alguém, né? É uma troca de ideias, ou seja, formas diferentes de pensar, né? Que também se caracteriza como uma opinião, né? E também uma atitude. Bom, então ele está falando de procedimentos de comunicação de uma forma geral. Né? E quem pratica? Né? Seria esse conjunto feito por quem? Né? E aí ele vai denominar, né, e atitudes dos públicos marginalizados, urbanos e rurais. Né? Então, o que é este público marginalizado? Né? O Beltrão deixa claro que ele não está falando de marginalização, né, que seria um outro conceito, né, e que o termo marginal ele adquire na contemporaneidade dele, né, em 80, múltiplas acepções. Né? Só que ele utiliza esse conceito de indivíduo marginal da escola de Chicago. Né? Ele pega emprestado do homem marginal de Robert Park. Né? Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que a pessoa está à margem de duas culturas e recebe influências de ambas, né? Independente da localização. Né? Se é um público urbano, se é um público rural, né? E ele também vai dedicar especialmente aos grupos culturalmente marginalizados. Bom, e ele vai fazer essa expressão através de quê? Através de agentes e meios direto ou indiretamente ligados ao folclore. Né? O que ele quer dizer com diretamente, né, que seria algo exatamente folclórico, ou indiretamente, né, algo que é permeável pelo folclore?
né? E aí chega a primeira chave para entendermos a folcomunicação, né? A relação da comunicação com o folclore, ou do folclore com a comunicação, é entender o conceito de folclore. Né? Então, eu passo rapidinho para o conceito de folclore, né? O conceito de folclore que Luiz Beltrão utiliza. Não passou? Foi. O conceito que Luiz Beltrão utiliza é de Edson Carneiro, né, que é um folclorista baiano, né, que desenvolveu a Comissão Nacional de Folclore, né, e que propunha o caráter de dinâmico. Né? Com isso, o Edson Carneiro dizia que o folclore nada tem de estático, né, de parado no tempo, né, de um objeto em que não se modifica. Né? Ele diz pelo contrário, né? O folclore muda a todo momento de acordo com a sociedade, né? Ele acompanha a sociedade, né? Ele é real, ele é algo do dia a dia, né? Ele é algo vivenciado. Né? O folclore é todo conhecimento do povo feito para o povo. Né? Então ele traz o seguinte conceito, né? Que o povo atualiza, reinterpreta e readapta constantemente os seus modos de sentir, pensar e agir em relação aos fatos da sociedade e aos dados culturais do tempo. Né? Então, ele localiza no hoje, né, nos acontecimentos do dia a dia, o folclore, né? E não algo que está perdido, que não se sabe uma autoria, né? Ou que se precisa preservar para não acabar. Né? É algo existencial, né? Que a sociedade, que o povo realmente utiliza. Né? Então, temos que entender que ele está falando direto ou indiretamente ligado ao folclore, entendendo o folclore aqui como sinônimo, então, de cultura popular. Né? É até uma recomendação da Unesco, né? Essa utilização de folclore como sinônimo de cultura popular. Né? Então, esse folclore seria toda a cultura atual, né? A cultura viva, a cultura dinâmica. Bom, entendendo isso, né, eu chego, na verdade, né, eu começo, né, a pensar a pergunta, né, essa reconcepção epistemológica, né, e pensar o caminho e a direção da comunicação. Né? E a primeira questão que eu argumento é que a gente não pode pensar os tipos de conhecimento de forma desassociada. Né? Há basicamente, né, nessa representação, né, 4 tipos de conhecimento, né? O conhecimento científico, o conhecimento filosófico, o conhecimento religioso e o conhecimento empírico, né, popular ou vulgar. Né? E esses tipos de conhecimento se entrecruzam, né? Eles não vivem isolados. Né? Por isso, essa representação gráfica em forma de círculo, né? Mostrando uma circularidade. Né? Então, a gente tem o conhecimento empírico, conhecimento popular, conhecimento vulgar, né, como resultante do senso comum, né, que pode ser baseado em experiências, né, aquele sem a necessidade de uma comprovação científica. Né? Ele não necessita da ciência, né, para existir. Né? O conhecimento, então, ele não tem uma preocupação de refletir criticamente, né, dado objeto em observação, né, e ele se limita à dedução. Né? Exatamente por ser adquirido por meios de deduções, né, não se há provas concretas, né, então é um conhecimento falível e inexato. Né? Porém, ele pode ser verificado, né, já que ele trata, né, de coisas ligadas ao dia a dia, né, ao atual. Né, a gente tem o conhecimento filosófico, né, que é um conhecimento baseado na reflexão, né, na construção de conceitos e ideias, né, a partir de um raciocínio em busca de um determinado saber. Né? O conhecimento filosófico ele surge a partir, então, da capacidade do ser humano de refletir, né, principalmente sobre coisas subjetivas, imateriais, conceitos, ideias. Né? E como se trata de teorias, né, elas não podem ser testadas, né? Ele não é um conhecimento verificável. Né? Portanto, ele é infalível, né? Porém é exato, né? Porque não se questiona.
né? A gente tem um conhecimento religioso, né, que é um conhecimento dogmático, né? E o conhecimento teológico, né, ou religioso, né, ele é baseado na fé religiosa, né? Então, assim, acredita-se que a religião é a verdade absoluta, né, e que possui todas as explicações para os mistérios, né, que rondam a mente humana. Né? Então, não se tem necessidade de verificação científica, né? Porque para que algo seja dado como verdade, né, é preciso aceitar, né, esse tipo de conhecimento, esse tipo de fé. Né? Por isso, ele é um conhecimento dogmático. Né? Ele é diferente do conhecimento científico, né, porque a ciência quer perguntas, né, e não respostas. Né? Então, assim, o conhecimento religioso ele é infalível e exato, né, pois se trata de uma verdade sobrenatural. Né? Por fim, o conhecimento científico, né, que é o que a gente está tratando especificamente aqui, mas não ele visto de uma forma isolada, né, mas esse conhecimento científico convivendo com o conhecimento popular, com o conhecimento religioso e com o conhecimento filosófico. Né? Então, o conhecimento científico é aquele que está relacionado à lógica, né, ao pensamento crítico e analítico, né, é o conhecimento que temos sobre fatos analisados e comprovados cientificamente, né, de modo que a veracidade ou a falsidade podem ser comprovadas. Né? Então, ele é um conhecimento factual, né, e está baseado em experiências comprovadas, né? Por isso ele também é falível, né, e aproximadamente exato, né, pois novas ideias podem modificar teorias antes aceitas. Né? Ele também é um conhecimento verificável, né, pois surge através de resultados científicos. Bom, feito essa explanação, né, e mostrando, né, que a comunicação, né, ela é um saber científico, mas também que está relacionado com outros tipos de conhecimento, como o filosófico, o religioso e o empírico, né, eu trago os modos de fazer ciência. Né? E aí, por fazer ciência, refletir epistemologicamente a ciência, né, eu trago algo que eu já estou trazendo como uma verdade, né, porque é um pensamento de um autor, né, uma teoria apresentada por ele, né, e que eu parto dessa concepção para o que eu estou chamando de ciência da comunicação, né, que é a ideia de ciência do comum do professor Muniz Sodré. Né? Ele já defende isso há algum tempo, né? Mas ele sistematiza, né, num livro que ele chamou de Ciência do Comum, né, notas sobre um método comunicacional. Bom, então a comunicação a gente tem o dado que ela é uma ciência empírica de natureza social, né? E só que o Muniz Sodré traz um diferencial que ele fala que ela é uma ciência pós-disciplinar. Né? Então, ele questiona a condição disciplinar da ciência, né, e questiona o fato da existência de um único tipo de método e objeto científico. Né? Ele vai além, né, e propõe a ciência do comum como imersa no que ele vai chamar de bios midiático, né, em que ele vai defender a mediatização como uma nova forma de vida. Né? Então, eu afirmo, né, que a comunicação, né, ela absorve o conhecimento epistemológico da área da comunicação, né, seja a vertente que se preferir. Né? Aqui eu estou encaminhando para a vertente de Muniz Sodré, né, mas outras vertentes da epistemologia da comunicação poderia ser pensado. Né? Então, se tem essa noção primeira, né, nesse nível epistemológico. Né? E aí eu me pergunto, né, então qual é essa metodologia, né, que Luiz Beltrão, né, define, né, realiza a sua tese de doutoramento, o seu livro seguinte, né, e as pesquisas que ele foi publicando ao longo do tempo. Né? Eu me baseei a partir, né, da etapa da minha pesquisa de revisão bibliográfica, né, com teses e dissertações sobre Luiz Beltrão. Né? Então, eu peguei a tese da Isabel Filo,
né, a tese do Yuri Parente Aragão e a dissertação da Júnia Martins, né, que trouxeram reflexões sobre o modo, né, como Beltrão se comportava em termos de método. Né? Eu sistematizei, né, ao longo de alguns anos, né, essa minha forma de pensar o Luiz Beltrão, né, de pensar a teoria da comunicação a partir, né, das pistas, né, que Beltrão deixou para a gente. Né? Eu apresentei em diversos anos, né, no GP de Comunicação da Intercom, né, como divulgação científica, né, e me proponho como um diferencial aqui pensar especificamente o sumário. Né? Então, o meu material de pesquisa para entender os modos, né, de Luiz Beltrão fazer ciência é a partir dos sumários que ele nos deixou. Né? Então, aí a gente tem a primeira materialidade, né, que seria a própria tese de Luiz Beltrão, né, que foi defendida em 67, né, mas ela só foi publicada na íntegra em 2001, né, pela editora da PUC do Rio Grande do Sul. Em 2014 foi publicada a segunda edição da tese. Né? Mas, assim, para ele construir essa tese, né, se parte, né, como sempre, de um problema de pesquisa. Né? Então, como que Beltrão concebeu este problema de pesquisa? Né? Primeiro, ele se valeu das afirmações que ele havia feito no livro anterior, que se chama Iniciação à Filosofia do Jornalismo, né, em que ele vai refletir a prática do jornalismo. Ele fala, né, que o jornalismo ele se configura como um meio que vai informar, né, um público, né, que vai orientar a opinião pública. Né? E ele pensou que tem várias parcelas, né, da comunicação, isso pensando na realidade do Brasil dos anos 60, né, que não tinham acesso a esses meios de comunicação, que eles chamavam de meios ortodoxos, né, que seriam os jornais, né, o rádio e a televisão, que na época era bem incipiente, né, não existia internet, né, e tudo mais. Mas, assim, como então a população sem acesso a esses meios de comunicação se informam e se comunicam? Né? Ele tinha este problema de pesquisa, né, e ele procurou interpretar à luz de algumas teorias. Né? Que teorias eram essas? Né? A gente pode dividir em três grandes grupos. Né? Lembrando que Beltrão utilizou o que ele tinha, né, disponível naquela época. Né? Então, naquela época, na década de 60, né, o que se tinha de reflexão sobre a comunicação enquanto teoria eram as teorias norte-americanas, né, que ele teve contato a partir do CIESPAL, né, que ia falar de instrumentos e efeitos da comunicação coletiva. Né? Ele vai utilizar, sobretudo, a concepção de comunicação em dois fluxos e da presença do líder de opinião, né, a partir de diversas pesquisas lideradas pelo Lazarus. Né, na acepção de pensar o território, né, o lugar que ele está inserido, né, ele apresenta a teoria social da dicotomia, né, da existência de dois Brasis, né, um Brasil em franco de desenvolvimento, próspero e etc., e outro Brasil rural, né, não desenvolvido, né, enfim, né, com pobrezas visíveis e tudo mais. Né? Era a teoria social que se tinha na época. E também utiliza a teoria do folclore, né, como eu já expliquei, na acepção do Edson Carneiro. Né? E aí a gente pensa qual foi a hipótese de trabalho dele. Né? Que, embora, né, o povo não tivesse acesso a esses meios ortodoxos de comunicação, rádio, televisão, né, os jornais, né, eles teriam uma força cultural para criar seus próprios meios de comunicação. Né? E, a partir disso, ele foi observar, né, esses meios, né, realizou entrevistas, né, e aí entrevistas seguindo a técnica do jornalismo, também realizou diversas revisões de literatura, né, recorrendo, sobretudo, a livros de folcloristas, né, que explicavam essas formas, né, de comunicar, seja a oralidade, a musicalidade, etc. Então, aí tem muito estudo, por exemplo, do Câmara Cascudo, né, que fez toda uma etnografia de práticas, né, e usos do folclore brasileiro. Né? Então, ele mostrou também,
né, visões de mundo em conflito, né? Significando aqui que a mesma materialidade, por exemplo, um cordel, né, ele seria para reproduzir, digamos assim, uma ideologia de um grupo A, né, como também a ideologia oposta, né? Ou seja, o mesmo canal com visões conflitantes, mas com aquela materialidade de um canal. Né? Então ele chega à seguinte conclusão, né, que existe esses meios de comunicação próprios, né, desses grupos, né, a esses meios ele deu o nome de comunicação, né, como um sistema então de informação de fatos, né, e expressões de ideias, né, ou seja, o papel que um jornal impresso da época tinha na importância, ele transfere para um outro sistema de informação, né, de fatos e expressões de ideias, que é o sistema da comunicação, né, seja a prática oral, seja a prática escrita e ainda a prática opinativa. Bom, de 67, né, a gente vai para o próximo livro de Beltrão, né, que é o próximo estudo, o grande estudo que ele apresenta sobre comunicação é em 1980. Né, e ele traz, né, essa ideia de processo de comunicação, né, aí ele vai chamar a atenção para a audiência folk, né, mas a gente percebe, né, isso pensando o pensamento comunicacional atual, né, que esse fluxo de comunicação, de uma forma linear, né, trata-se de uma visão muito datada do processo de comunicação. Né? Assim, já há mais de 50 anos de pesquisa, né, que visa demonstrar, né, que a comunicação não é feita dessa forma de todos, né, ou poucos, muitos, né, mas sim um sistema todos, como, por exemplo, propõe o Pierre Levy ao pensar o virtual, né, ou outras tantas formas de entender a comunicação como uma rede, né, e que nessa rede há diversos tipos de liderança. Né? Dos eu poderia citar vários autores assim que trabalham a comunicação associada à cultura e como prática, né, cotidiana, né, mas eu fico com o exemplo do meu colega de rede Fulcom, presidente de honra, né, o professor Oswaldo Trigueiro, né, quando ele defendeu a dissertação de mestrado dele em 1987, ele já demonstrava, né, que não existiam passivos, né, nesse processo de audiência, né, que todo público, né, era ao menos ativo, né, e queria diferenciar o caráter ativista. Né? Mas aí preserva um fato interessante nesse processo, que é justamente a questão da audiência folk, quando ele vai definir a questão da marginalidade. Né? E aí eu já pulo aqui para poder, né, fazer um resumo, né, do que traz, né, do comportamento metodológico dele neste livro, né, que se mantém da pesquisa anterior a teoria do folclore de Edson Carneiro. Né? Ele traz, né, como primeiro elemento a questão da marginalidade, né, que eu já disse que é diferente da marginalização, né, que é um conceito que ele pega do Robert Parker da Escola de Chicago, né, e ele vai trazer também a questão de uma ideia de uma cultura híbrida, né, de uma ideia de fronteira, do que é borrado, né, ou seja, não existe algo puro, né, se é que algum dia existiu, né, que toda cultura recebe influências dos meios, né, a questão dos pares, assim, em suma, uma forma não hegemônica ou contra-hegemônica, né, de se fazer comunicação. Né? Ele vai pensar também nos processos de comunicação artesanal e horizontal, né? E aí isso é muito na pegada do pensamento latino-americano da época, né? O pensamento comunicacional latino-americano. Né? Então tem essa ideia do artesanal, né? E do horizontal a partir de Paulo Freire, né, a partir do Ramiro Beltrão, a partir do Dias Bordenave, do Mário Kaplun, né, algo associado a um pensamento que alguns poderiam dizer como utópico, né, mas que foi demonstrado
na prática, né, as potencialidades, né, desse tipo de comunicação. É importante ressaltar que esse tipo de comunicação não está desassociado da tecnologia. Né? Como o folclore é dinâmico, né, as tecnologias que vão se popularizando, né, elas também vão sendo utilizadas. Né? Isso não faz que ela não tenha esse caráter artesanal ou horizontal. Né? Esse caráter artesanal quer dizer que não é industrial massivo, né? Mas se tem algum processo tecnológico industrial, né, de domínio do público, né, utilitário, ele pode usar, né, como, por exemplo, a própria prensa, né, para reproduzir a literatura de cordel. Né? Um quarto ponto é o que eu começo a chamar de praxis comunicacional, né, que é quando você une, né, essa concepção teórica, né, contra-hegemônica, né, e aí a gente pode pensar no conceito de hegemonia do Gramsci, né, com essa prática dessa comunicação, né, rudimentar, né, com características transformativas e não modificadoras, né, com essa visão desse comum, desse território, dessa localidade, né, de pensar em praxis comunicacional, né, também com sentido de resistência. Né? E aí eu vou trazer um exemplo para vocês, né, daqui a pouquinho, e a última questão que ele vai colocar, né, que a gente pode aprofundar, é nas interrelações entre o que a gente pode chamar hoje de folk media, né, escrito, né, folk média, digamos assim, e o termo folk media. Né? Então, assim, como a gente pode pensar essa diferenciação? Né? Como um folk media, né, folk média, né, a gente tem os veículos originalmente folk. Né? Então, esses veículos são aqueles que não se associam, né, ao que a gente já conhece como comunicação social. Né? Então, eu tenho a literatura de cordel, independente dela estar em folheto ou dela estar disponibilizada em algum site na internet, cordel eletrônico, né, de ter alguma animação, né, como também eu trouxe um exemplo da Marcha das Vadias. Né? Então, ali a gente vê vários instrumentos de folk media. Né? O cartaz, por exemplo, que diz "Somos filha das bruxas que vocês não conseguiram queimar". Um cartaz, por exemplo, é um exemplo de mídia folk, né? Mas com o próprio corpo, né? Que está escrito respeito, né? E as formas diversas de uso do corpo, seja ele vestido ou despido, como comunicante, né? Como uma mídia, digamos, mais original. Né? Esse conceito de folk media ele aparece muito bem detalhado, né, no livro de Roberto Benjamin, Folk Comunicação no Contexto da Massa, né, difundido a partir dos anos 2000. Né? E também difundido a partir dos anos 2000, né, a gente tem o conceito de folk media quando há reapropriação, né, da mídia de massa pela mídia popular, né, e vice-versa. Né? E aí, como podemos pensar em exemplos diversos, mas eu lembrei da dissertação da Isabel Anfilo, né, que ela vai trabalhar com o Alto da Compadecida. Né? Então, a gente tem o teatro erudito de Suassuna, né, com a obra massiva, né, do Guel Arraes, né, e como foi essa leitura, né, para a televisão, como ela foi inspirada, por exemplo, no cinema novo de Glauber Rocha, enfim, né, aí até com essas culturas, né, se entrecruzam. Né, este conceito de folk media a gente encontra, né, nesse livro Folk Comunicação na Arena Global, organizado pela professora Cristina Schmidt, né, que vai trabalhar com esses novos avanços teóricos e metodológicos. Né? Mas essa ideia, né, embora não com essas definições de praxis folk comunicacional ou de folk media, né, elas aparecem claramente, né, no trabalho de Beltrão, quando ele já vai pensar que esses sistemas se cruzam, né, que eles se interpenetram.
né? E aí a gente tem, agora eu trouxe também um exemplo de praxis pouco comunicacional, né? E um exemplo lá de 88, né? É bom a gente pegar alguns exemplos mais antigos, né? Até para mostrar, né, que isso se segue, se perdura, né, com o passar dos anos, né? Isso é uma reportagem do Diário do Pará, né, do Caderno D, né, com o seguinte título, né? A saga da Cobra Grande 2, uma experiência amazônica em preservação cultural. É um texto assinado por Camilo Martins Viana, né, e aqui nos créditos aparece que ele é presidente da Sociedade de Preservação aos Recursos Naturais e Culturais da Amazônia. Né, então, qual foi uma estratégia, né, de preservação, né, da floresta amazônica com traços, né, da preservação cultural e de um meio, né, que tem uma sensibilidade específica junto a um público específico, num dado território específico, como, por exemplo, foi mostrado o cordel. Né? Então, ele destaca num trecho, dizendo, né, trecho que eu te retirei da reportagem, né, a Folcomunicação serve de suporte às tarefas da SOPREM em quadrantes amazônicos, onde a literatura de cordel, né, possa alcançar grupos sensíveis às mensagens de proteção ao meio ambiente, né, e de reanimação cultural. Né? Então, essas mensagens de preservação do meio ambiente lá, né, na década de 70 e 80, né, foram pensadas em serem transmitidas através da literatura de cordel, dada a sensibilidade do veículo. Né? Aí, já caminhando para os sumários, né, após a análise, né, dessas duas grandes obras de Luiz Beltrão, né, ele vai deixar, né, um relato, né, nos anais da Intercom, né, que foi lançado em livro, né, coordenado pelo professor José Marques de Mello, né, aluno de Luiz Beltrão, né, grande expoente da comunicação e da comunicação, com o título de Pesquisa em Comunicação no Brasil, Tendências e Perspectivas. Né, um livro lançado em parceria com o CNPq, né, em 83, né, divulgando, né, os debates ocorridos no Congresso da Intercom, né, especificamente no 5º Congresso da Intercom. Né, e ele apresentou o relato de diversas pesquisas. Né? Eu trago, né, uma dessas pesquisas, que é a comunicação da fé, né, e vamos pensar, né, em como ele constrói esse sumário, né, como ele une os diversos tipos de conhecimento, né, como ele percebe essa ideia de resistência, né, e como o intercâmbio entre a folk média e a folk media se faz presente. Né? Então, no sumário dessa pesquisa denominada Comunicação da Fé, né, primeiro ele vai pensar no sobrenatural e na representação humano, divino, né, ou seja, fazendo tanto uso do conhecimento filosófico como também do conhecimento religioso. Né? A mistura do conhecimento religioso com o conhecimento popular, na segunda parte, né, o profano e o religioso. Né? Depois ele vai falar especificamente dos objetos, né, o que seria um sistema de representação. Né? Aí ele une a religiosidade com a noção de sincretismo religioso, né, e de comunicação. Né? Na sequência, ele vai pensar o resgate simbólico, né? Ou seja, de como esses símbolos têm sido modificados, né, a depender dos meios usados. Né? Pensa na especificidade dos folhetos e dos volantes, né, que são, né, aqueles papeizinhos, né, que a gente recebe na rua, ou se cola em algum lugar, né, como, por exemplo, joga-se búzios, enfim, né, com divulgação de alguma coisa que seja gráfica, religiosa, né, mas ele vai pensar essa disseminação também na literatura de cordel e também nas carrancas, né, e, por fim, vai falar dos meios eletrônicos, né, como está em filmes, né, no cinema, como isso aparece no rádio, como aparece na televisão, né, como aparece também nos discos, né, ou seja, na música da época. Eu vou ir passando rapidamente, porque todas as pesquisas, apesar da especificidade, a gente vai observar que essa concepção,
metodológica, ela vai permanecer, né? E aqui está o exemplo da comunicação na esperança, né? Que ele vai pensar na literatura, e aí indo desde a revista, né? Até o que ele vai chamar de subliteratura, ou literatura dos grupos marginalizados, né? Passa para a TV, para o rádio, né? Para a música, né? Para o cinema, né? Que ele vai falar da comunicação do amor, né? Enfim, que segue essa mesma perspectiva, né? E aí eu já caminho agora para as minhas conclusões, né? Pensando nessas lições de Luiz Beltrão, né? E respondendo, né, a questão inicial, né, dessa mesa, né? Frente às culturas populares de ancestralidade, né, as pesquisas em comunicação, na acepção de Luiz Beltrão, devem, né? Ou seja, utilizar então, né, qual seria a contribuição, quais seriam as lições de Luiz Beltrão, né? Utilizar formas articuladas de conhecimento, né? Ou seja, conhecimento científico associado ao conhecimento popular, ao conhecimento filosófico, né, e ao conhecimento religioso, né? A articulação desses elementos da folk media, né, com a folk media, né, perceber a natureza empírica, né, e com o sentido comum do meio, né, a sensibilidade, né, do meio utilizado num território específico, né, ou seja, pensar também no local, né, porque as pesquisas, né, e o resultado da comunicação, ela vai ter sentido em nível local, né, porque ela vai ter uma linguagem que é comum a aquele grupo, né, e não a um grupo maior, massivo, né? Outras pessoas podem não entender aquele código ou pode mostrar que aquele código tem um sentido diferente, né? Mas o sentido interessa àquele grupo, né? Interessa também a sensibilidade do meio, ou seja, qual é o meio de comunicação utilizado por aquele grupo e que aquele grupo gosta de utilizar, né? E pensar também nessas lideranças, né? Que é uma liderança ativista, e aí já pegando muito da contribuição do Trigueiro, mas o próprio Beltrão já deixa a indicar, ele já indica, na verdade, que o conceito de Lazarsfeld de líder de opinião não se adequa à necessidade que ele tem, né? Ele percebe que as funções são outras e múltiplas e que aquele conceito não dá conta, né? Então, tem-se que perceber, né, também essa liderança ativista, né, local ou grupal, né? E lembrando, né, que está de uma forma geral respondendo a questão, né, da mesa, mas lembrando que para ser comunicação, a gente ainda tem que considerar, né, a dinâmica do folclore, né, a marginalidade social e cultural e a comunicação horizontal e artesanal. Bom, assim eu concluo a minha fala, eu agradeço a atenção de vocês, né? Aqui está o meu e-mail, né? E as redes sociais, tanto da Rede Folkcom, né, entidade da qual eu estou presidente, como do grupo de pesquisa